A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Queridos, hoje eu quero falar sobre o inferno. É muito importante entender sobre o inferno, o que é o inferno, o que significa o inferno. Tá? Nós vamos discorrer aqui pela Bíblia alguns termos e isso aqui é de suma importância. Amados, é muito importante que você entenda isso. Quando você entender essa questão do inferno, pode ter certeza que Deus vai te libertar de muitos enganos e mentiras que nós ouvimos falar há muitos anos, tá? Aí nas redes sociais, e vocês vão entender que tem muitas visões e revelações que também não conferem com a palavra de Deus, e aí aos poucos vocês vão compreendendo. Mas primeiramente, tudo nós precisamos conhecer a verdade através da Bíblia, ok? E não através, de outra coisa ou de alguém. Então, primeiramente, nós temos que ir para a Bíblia. Aí você entendendo a Bíblia, você então vai compreender outras coisas. Então, assim como um abismo chama outro, assim também uma verdade chama outra. Então, eu oro aqui agora para que o Espírito Santo, convença, te ilumine, eu e você, do pecado, da justiça e do juízo e de toda a verdade. Então peça a sua máxima atenção, você separe um tempo, procure ouvir esse vídeo, eu não sei quanto tempo vou levar aqui, mas é importante eu fechar o assunto dentro desse vídeo. Então que você pegue do início ao fim, e isso aqui é de suma importância. Você que ama a palavra de Deus e quer ser liberto mesmo, conhecendo a verdade, então se prepara e vamos agora entrar nesse tema sobre o inferno. A palavra inferno, amados, na Bíblia, é uma tradução de diferentes termos originais, tá? Tanto no hebraico quanto no grego, que possui nuances de significado. Tá? Então eu quero aqui trazer para vocês, fazendo alguns estudos, os termos originais e seus significados da questão do inferno. Então, termos originais é chamado de Sheol, Sheol que fala, que é em hebraico. Tá? No Antigo Testamento, Sheol é geralmente traduzido como sepultura. Vai pegando os termos, porque depois você vai ver isso na Bíblia, para a gente discorrer. Como sepultura ou mundo dos mortos. Então tem esse significado, o inferno. É um lugar para onde todos vão após a morte, que é dado o nome de Sheol. Tá? Tanto justos, veja bem, quanto injustos. Vai ganhando tanto um lado quanto o outro. Tá? Crentes e ímpios. Não há muita descrição sobre as condições no Sheol no Antigo Testamento, mas geralmente é visto como um lugar de escuridão e silêncio. Beleza? Agora vamos para um outro termo, Hades, que é no grego. No Novo Testamento, Hades é o termo grego correspondente ao Sheol, que é em hebraico. Assim como o Sheol, o Hades é o lugar, veja bem, para onde as pessoas vão após a morte. Olha que interessante isso daqui, tá? E também nós temos o termo chamado Geena, em grego. Geena é um termo que se refere ao Vale de Inom, um lugar fora de Jerusalém, que era usado como depósito de lixo e onde o fogo queimava constantemente. Jesus usou a Geena como uma metáfora para o castigo eterno, um lugar de destruição e sofrimento. Também vemos um termo chamado Tártaros, que é em grego. Esse termo aparece apenas uma vez no Novo Testamento e se refere a um lugar de punição para os anjos caídos, tá? Então, aqui eu peguei vários termos e você já foi entendendo, questão de lugar, mundo dos mortos, sepultura. E aqui eu quero dar mais umas descrições para você como que é o inferno, tá? Então, há duas descrições, tá?
duas descrições, eu vou falar um pouquinho das duas. Uma é o lugar, é o mundo dos mortos, é onde as pessoas quando morrem vão para este lugar, é o habitat onde eles ficam lá. Esse é o primeiro. E a segunda descrição do inferno na Bíblia, queridos, é de um fogo que queima continuamente. Então, é a morada, é o mundo dos mortos, e outra descrição do inferno é de um fogo que queima continuamente. Presta atenção. Jesus frequentemente usava a palavra Geena, lembra que eu já citei esse termo, para descrever o inferno. Geena era um depósito de lixo fora de Jerusalém, que estava sempre queimando. Jesus disse que o inferno era um lugar de vermes, larvas, fogo e tribulação. Nós vamos ler isso na Bíblia também. Disso nós temos a imagem de um lago de fogo. E olha que revelação tremenda que vocês vão ter daqui a pouco. Disso nós temos a imagem de um lago de fogo e o conceito de chamas eternas. As pessoas más que estão lá, estas estão, cheias de remorso e tormento, tá? Então nós vamos ler essa descrição aqui no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 43. Eu vou abrir aqui Marcos 9, 43, tá? Diz assim, sobre a questão do inferno. Agora nós vamos entrar em todas essas descrições. Marcos 9, versículo 43 diz assim, e se tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires, para o inferno, para o fogo inextinguível. Então aqui a conotação de inferno é de castigo, tá? E aqui diz um fogo inextinguível. Um fogo inextinguível é o quê? O lago de fogo, que Deus preparou para o diabo e seus anjos, mas também irão para lá para quem não crê em Jesus. Versículo 44, de Marcos ainda 9, 44, Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, olha, aqui falando de inferno, que é um fogo inextinguível, onde o fogo não se apaga, que é o lago de fogo. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. De novo citando o inferno. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então este aqui, o inferno, está se tratando do lago de fogo. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois seres, lançado no inferno. Agora veja bem, de novo. Onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Então, está falando do inferno no sentido aqui agora de condenação, já de sentença e de juízo mesmo, de punição para aqueles que não creem. Esta mesma passagem, vamos lá que nós estamos discorrendo, está em Mateus capítulo 18, olha que interessante. Mateus capítulo 18, eu vou ler o versículo 8 e 9, é a mesma passagem. Mas olha como está escrito no livro de Mateus 18. Versículo 8 diz assim, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, tá vendo que é o mesmo tema, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés seres lançado no fogo eterno, que lá em Marcos fala
inferno, e aqui fala fogo eterno. Aí diz assim, ó: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só de teus olhos, do que tendo dois seres lançado, sabe aonde, amados? Você está prestando atenção na sua Bíblia aí? No inferno de fogo. Entendeu? Então aqui a questão mencionada do inferno, nesses dois pontos, tem a ver com a condenação, tudo bem? E interessante que em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, aqui está falando do juízo de Deus, que eu vou voltar a falar aqui, mas eu quero, dentro desse juízo, do que Deus está ali realizando com todos, eu quero pegar o versículo 14 para você entender as duas descrições, que inferno, por um lado, a Bíblia está falando de condenação, de juízo, de penitência, de castigo, e por outro lado, o inferno também, Jesus menciona, como todos aqueles termos que já citei, Geena, e lugar dos mortos, mundo dos mortos, e vai, como a habitação de quem morre, que é o Hades, também fala de Hades, tá? Então, todo mundo que morre vai para o Hades, ok? E lá vai ficar até o dia em que Deus ressuscitar todo mundo. Eu vou mostrar aqui. Então, no versículo 14 de Apocalipse 20, diz assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, olhando para esse texto, parece que então o inferno aqui, não é? Não tem como você pensar nele como já o tormento, ok? Como a parábola do rico e Lázaro, que vocês bem conhecem lá em Lucas 16, ok? Porque lá ele está já sentenciado, já está sofrendo, e ali diz a Bíblia que ninguém pode sair dali e ir para outro lugar, nem vice-versa. Então ali já é uma sentença, e quando aquilo aconteceu, eu vou explicar isso. Então aqui, quando você pega o inferno, ok? Que vai ser lançado tudo para dentro do lago de fogo. Então, o que significa que o inferno? O inferno aqui significa o mundo dos mortos. Se você olhar em outras traduções da Bíblia, pode verificar até no aplicativo, você vai entender que é mundo dos mortos, o Hades e outras coisas, ou seja, a habitação aonde os mortos estão. Por quê? Porque quando ocorre o juízo e Deus vai limpar tudo, amado, veja bem, as pessoas hoje morrem e estão indo para onde? Estão indo para o Hades, estão indo para o mundo dos mortos, estão indo para o Geena e por todos aqueles termos que eu te falei, ok? E aí então, depois, quando eles forem julgados, aí é que serão lançados no lago de fogo. E aí, é lógico, o lago de fogo, ele foi feito para quê? Para ser lançado dentro dele tudo o que não tem nada a ver com o reino de Deus. O que é tudo? Vamos lá. Falso profeta, né? O diabo, o anticristo, pecador, quem não crê em Jesus. Aí você vai pegar o quê? Doenças, enfermidade, tudo vai ser lançado lá. Você vai pegar a habitação dos mortos, que é o inferno nesse sentido, vai jogar lá dentro do lago de fogo. Você vai pegar a morte, vai jogar tudo lá dentro. E maldição, tudo vai ficar dentro do lago de fogo. E ali é o destino eterno de todos aqueles e todos esses itens que compõem, né, a maldição que ocorreu com a queda do homem. Tudo será lançado para dentro do lago de fogo. Então, sempre lembre disso. Inferno tem essas duas descrições, tá? Por um lado, Jesus está usando inferno como lugar de habitação dos mortos, que é o Hades, Geena e todos aqueles termos. E por outro lado também, ele está citando ali inferno, já fazendo conotação com o lago de fogo. Que isso é exatamente a parábola. Né? Por que muitos confundem ali e às vezes não têm o entendimento da parábola do rico Lázaro? Em que sentido? Eles pensam, lógico, que a pessoa, depois que morre, já vai para lá, e depois de lá é que vai ser julgado. Então, eu gostaria que você pensasse nisso, amados. Nosso Deus e Pai, Ele é justo. Ele jamais colocaria alguém já em condenação sem primeiro passar por um julgamento. Porque o nosso Deus é justo.
tá? Não tem como a pessoa já morrer e ir lá para aquele fogo aonde o rico e o Lázaro tem aquela parábola que ele está numa chama, sendo atormentado de dia e de noite, e não tem como sair mais de lá. Aí depois é que vem o juízo, aí tira ele de lá, aí ele vai estar diante de Deus, vai para o julgamento, para depois voltar para a condenação. Não faz sentido, tá, amado? Então pensa nisso. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, olha: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Não é condenação, é o juízo. Então a pessoa morreu, onde que ele está? Ele está no Hades. Como ele está? De acordo com a palavra de Deus, inclusive os próprios cristãos, até cristãos e não cristãos, eles estão dormindo, tá? Estão inconscientes até quando o Senhor der a ordem para ressuscitarem todos e diante da presença de Deus e serem julgados. Uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para o juízo. E depois desse juízo, desse julgamento, é que vão ser condenados no lago de fogo, que, de acordo com a parábola do rico e Lázaro, ali é futuro, amados. Ali Jesus está explicando para eles o que vai acontecer no destino final daqueles que creem em Jesus, que está representado por Lázaro, no seio de Abraão, que vai viver com Deus por toda a eternidade, e aqueles que não creem em Jesus, porque não creram na palavra, vão para o lago de fogo, ok? Representado ali pelo inferno, mas ali já é condenação e não tem como sair dali. Mas antes que isso aconteça, então agora eu vou ler para vocês Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Se você olhar na sua Bíblia, está escrito o título aí, ó, o juízo de Deus. Agora olha que coisa. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, ok? Os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Olha que coisa. Então, eles estavam mortos, ressuscitaram e foram para diante do trono. Então, agora, se abre os livros. Olha que coisa. Ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Irmãos, é a Bíblia. É a ordem. Não tem como você pular essa ordem. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Está tudo escrito, amado. Está tudo escrito. Então, deu o mar os mortos, os que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos. Olha que coisa. Que neles haviam. Então as pessoas estavam no Hades, ressuscitam e vão para diante do trono para serem julgados. E foram julgados. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Ó, e foram julgados um por um. Tá? Segundo as suas obras. Então, uma vez julgados, acabou. Então a morte e o inferno, que é o Hades, é o lugar de habitação de onde os mortos estavam até o dia do juízo. Aí pega tudo isso, querido, que agora acabou, né? Agora é juízo mesmo. Agora vai limpar tudo. Então, a morte e o inferno, o lugar de habitação dos mortos, foram lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. Ok? Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí olha o 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, e ali sofrerão de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tá? A Bíblia diz tudo isso. Então, queridos, glória a Deus por isso. Volto a dizer, em Lucas, capítulo 16, na parábola do rico e o Lázaro, Jesus está mostrando o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, quando você está claro disso, que primeiro a pessoa ela morre, depois que morre, ela está inconsciente, está dormindo, ok? Até em Tessalonicenses, se me falha a memória,
Paulo traz um consolo para aqueles que dormem no Senhor, né? Porque eles ressuscitarão para a vida. Então, a Bíblia diz que os justos e injustos vão ressuscitar e vão para diante do trono. Olha que interessante. Depois de julgados um por causa da obra que fizeram, ou seja, não crerem em Jesus, aí é que vão ser condenados e outros vão para a vida eterna. Pensando em tudo isso, amados, olha que grande revelação e que libertação. Tem muita gente que pensa que os ímpios já estão sofrendo depois que morrem, né? Não, porque eles merecem, olha o que eles fizeram e tal, e pensa que Deus não está vendo tudo isso. Quando você lê na Bíblia, tem Apocalipse, também tem ali nos Evangelhos, quando você lê, tem no livro de Hebreus também, né? Quando você lê na Bíblia uma passagem aonde João, ou está sendo revelado algo que a pessoa já morreu, está ali, né, suplicando, que nem Apocalipse fala muito disso, que eles estão ali pedindo a vingança. Queridos, tudo aquilo ali é uma metáfora, né? É exatamente algo que Deus está querendo deixar claro para todos nós, entendeu? De que nada ficará impune. Nada ficará impune. Lógico que tudo que Deus está realizando é relacionado a essa terra, é relacionado a nós, os seres humanos. Então ali ele tem que usar uma simbologia, ok? Das pessoas que morreram, que estão suplicando por justiça, e Deus está dizendo, aguarda um pouco mais, porque ainda tem outros que virão, e com certeza, amados, está tudo escrito lá, está tudo sendo escrito nos livros. Com certeza, Deus não deixará nada impune, porque Deus é justo. Mas, amados, para Deus condenar alguém, ele sendo justo, ele primeiro precisa julgar esta pessoa. E alguns, às vezes, acabam errando, porque ele pensa naquele homem mau, que nem precisava ter um julgamento, já vai direto para o inferno, né? Mas, queridos, não é assim. Deus é justo. Porque se você parar para pensar, não tem só essa pessoa maldosa que você está pensando. Tem tantas pessoas ótimas e boas em obras, talvez até melhor do que a gente, em obras, que vão ser julgadas e vão ser condenadas. Por quê? Porque não creem em Jesus. Tem tantas pessoas que não creem em Jesus, mas ela ganha até um prêmio Nobel aí, da paz, de tantas outras coisas. Tem tantas pessoas que são religiosas, que nunca diretamente assim fez um mal tão grosseiro como você pensa, e você já está imaginando quem são essas pessoas, e elas, porque não crerem em Jesus, e porque elas não entenderam que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, também o nome dela não vai estar escrito no livro da vida. E Deus tem que julgar, tanto ela quanto o outro. Então essa pessoa precisa lá do outro lado entender por que ela, que foi tão boazinha, que ajudou tanta gente, entendeu? E agora está sendo lançado no lago de fogo. Por quê? Porque o nome dela não foi escrito no livro da vida. E por que o nome dela não foi escrito no livro da vida? Porque tudo que ela fez foi baseado em obras que ela entendeu que está ajudando. Mas a Bíblia diz que a salvação não é por obras, e sim pela fé. Ok? A salvação é pela graça. Efésios 2. Então, você que está me ouvindo, se você não crer em Jesus Cristo, não receber como seu Senhor e Salvador, você pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, segundo a ótica humana. Mas, infelizmente, o seu nome não estará escrito no livro da vida. Então, Deus é justo, esta pessoa morre, vai para o Hades, ok? E naquele Hades vai ficar ali esperando, e aí as pessoas também pensam, que acaba não compreendendo, querido, uma coisa é nós estarmos dentro do templo, que é aqui onde nós estamos. E outra coisa é você estar fora do templo, na eternidade. Por exemplo, alguns me questionam e dizem assim, mas Jesus ali na cruz falou para aquele ladrão que estava à sua direita, disse,
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, é lógico que é ainda hoje. Por quê? Porque naquele hoje é quando eles morrem. Quando aquele ex-ladrão ou ladrão morre, que é no hoje que foi citado, então por que ele vai para o paraíso? Porque ele se arrependeu. Percebe como a salvação pela graça? Ele se arrependeu, creu em Jesus Cristo, e o próprio Jesus, que é o juiz, ele diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ok, como? Porque você vai morrer, e quando você morre, você sai daquilo que é tempo e vai para outro lado que é eterno. Agora, na eternidade, ele está lá, irmão, simplesmente inconsciente. Quando Jesus, não é, ressuscitar a todos, quando for dar a ordem para ressuscitar todos os mortos do Hades, né, do Geena, do mundo dos mortos, do fundo do mar, da onde tiver, sabe, do além, da onde tiver morte que ressuscitarem, é como um abrir e fechar de olhos, amados. Por quê? Porque eles estão na eternidade. Entendeu? Quando eles abrirem os olhos, é como se fosse ontem. Então, cada um deles e nós, não é? É como você dorme agora à noite e amanhã você acorda, como é que você está? Você lembra de tudo. Então, lá vai ser assim. A pessoa vai acordar e quando acordar, vai estar diante do trono de Deus e aí vai abrir os livros, vai dizer, olha, tua obra é essa, e ele vai lembrar de tudo. Por quê? Porque é um julgamento justo. E ele vai, né, simplesmente mostrar, olha, você não creu em Jesus Cristo, foi te dado muita oportunidade, você não creu, Deus foi muito paciente, você não creu, Deus ainda te deu muitos anos de vida, mas você não creu, você ainda até passou, falando no tempo de agora, que estou gravando esse vídeo, né? É possível que você passe até pela grande tribulação para mostrar para você que não adiantava você confiar, né, em coisas do mundo. E mesmo assim, Deus te deu graça, te livrou de tantas vezes para morrer, sabendo que um dia iria morrer mesmo. Mas mesmo assim você não creu nele, não é? Você era uma pessoa boa, sim, você era uma pessoa que até respeitava o próximo, tudo, mas você é um pecador por natureza. E você não quis compreender isso. Então, pelo fato do seu nome não estar escrito no livro da vida, então, agora você será condenado. E o lugar que você vai passar a sua eternidade é no lago de fogo, onde ali sofrerão de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos, entenderam isso? É tremendo. E você entende essa ordem e entende a questão do inferno, que tem as duas descrições, tanto a habitação quanto também em muitas outras questões, parte de condenação. E quando está se falando de condenação, já é lago de fogo, tá? Então, só para você depois parar, pensar e ir até atrás, busca lá. A parábola do rico e o Lázaro, ali já é lago de fogo. Ah, mas está escrito inferno. Então, mas é um inferno de fogo eterno. Entendeu? E baseado em todas as descrições que eu já te passei. E tanto é, se você prestar atenção, eu volto a falar pela terceira vez aqui, para não ser tão redundante. Quem está ali, aquele rico, não pode sair mais dali. Se ele não pode mais sair dali, é porque ele já foi julgado. Ele já ressuscitou dos mortos. Já foi para o trono de Deus, que eu já li para vocês em Apocalipse. Ele já foi julgado. O nome dele não estava escrito no livro da vida. Então ele foi lançado para o lago de fogo. E ali está sendo atormentado por aquela chama por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Meu Deus do céu, misericórdia. Por um lado, estamos entendendo a questão do inferno, estamos entendendo que é sério. E por outro lado, amados, aproveite esta palavra. Se você não está o seu nome ainda escrito no livro da vida, se arrependa dos seus pecados. Como escrever o seu nome no livro da vida? Pedindo perdão dos seus pecados a Deus e recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, convidando o Espírito Santo para fazer morada em você para sempre e sendo batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Só quero fechar aqui mais um ponto. Talvez você esteja pensando aí, mas eu conheço um pastor que fez até um livro. Eu conheço pessoas que falou comigo que teve visão e revelação do inferno, que já tem gente sofrendo lá, que tem famosos.
Inclusive, eu conheço pessoas que ela mesma disse que saiu do corpo e foi lá no inferno. E eu assisto muitas coisas no YouTube, nas redes sociais, experiências de pessoas, né? Pessoas até que mostra que ela viu mesmo, que foi no inferno, chegou lá, viu horrores e horrores e tudo. Queridos, todas essas visões, tudo isso que é falado, dando um ensino de que no inferno, que isso é condenação, que é lago de fogo, aí você vai entendendo, você acabou acreditando que já tem gente lá. Eu quero que você pense nisso, olha. Não tem ninguém ainda no inferno que corresponde a lago de fogo. Ou seja, não tem ninguém ainda no inferno relacionado à parábola do rico e Lázaro. Volto a dizer, Jesus conta uma parábola dando os nomes e os personagens para mostrar o que vai acontecer no futuro. Caso alguém não se arrependa, você está no time do rico. Caso você se arrependa, você então está no grupo ali do Lázaro. É isso. Mas isso ainda não ocorreu. Isso é futuro. Entenda bem, põe isso na sua cabeça. É futuro. E por que eu falo isso sem medo de errar? Porque, amados, nós ainda estamos vivos aqui. O julgamento ainda não houve. Sim ou não? Você seria louco de dizer que Deus já julgou toda a raça humana, sendo que nós estamos ainda aqui vivos, sendo que tem pessoas ainda nascendo, eu ainda estou aqui nessa natureza, você também está aí. Então o julgamento ainda não ocorreu. Se o julgamento ainda não ocorreu, queridos, então não tem ninguém no lago de fogo com a conotação de inferno da parábola do rico e Lázaro. Ali é futuro. Quando você entende disso, eu disse para vocês que vocês iam ser libertos de muitas revelações e visões e coisas que vocês ouviram. Queridos, é mentira quando alguém disse que foi no inferno e vi isso, aquilo, outro. Ele até viu mesmo. Mas por que eu estou dizendo que é mentira? É o inimigo enganando essa pessoa, porque foi nisso que ela acreditou. Eu já fiz um vídeo aqui dizendo que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu tenho dito, e é bíblico, por exemplo, você prega o que acredita. Você ensina o que acredita. Você tem sonho no que acredita. E você revela o que você acredita. O Espírito Santo não vai interferir em algo que você está ali convicto, que você está com a razão, mas só que é um engano. Então, o Espírito Santo ele vai te mostrar depois ali, quando você estiver orando, e te mostrar, olha, isso que você está crendo não tem nada a ver. Isso é um engano. Querido, Satanás, ele já vem enganando as igrejas desde a época lá dos apóstolos, né? Vem trabalhando. Hoje muito mais. Tem muito engano, tem muita heresia, tem muita mentira que entrou nas igrejas. E hoje o anticristo ele está atuando fortemente nos púlpitos, enganando a maioria do povo de Deus. E quando você vê esta questão do inferno, que já tem gente queimando, sofrendo, e o diabo e os demônios castigando, pensa bem, amados, como que demônios está ali castigando pessoas, que muitos acreditam, sendo que o inferno e o lago de fogo, né, pegar o lago de fogo, foi feito para eles sofrerem. E lógico, vai para lá também quem não crê. Então eles são aqueles que quando forem para lá, quando forem, que ainda não foram, eles serão, queridos, também atormentados de dia e de noite. Tá? Então onde que está Satanás e os demônios? Eles estão na terra, amados. Eles estão aqui. Leia a Bíblia. Satanás anda em derredor, aqui na terra, procurando alguém para tragar. Muitos homens e mulheres estão com legião de demônios no seu corpo. Tem uns demônios ou outros que eles estão presos em alguns lugares, nas trevas, mas ainda não é o lago de fogo. Não é o inferno no sentido de condenação. Não. Eles estão uns presos porque se ousaram é além do que convém, mas eles estão ali seguros, acorrentados. Outros estão, a grande maioria, tudo solto, tudo aqui na terra. A Bíblia fala que Satanás anda em derredor, procurando alguém para tragar, entendeu?
Então, queridos, o inferno, no sentido de fogo, no sentido de condenação, no sentido de punição, não tem ninguém ainda lá sendo condenado. Por quê? Volto a dizer, porque não houve o julgamento ainda. O nosso Deus é Pai, Ele é justo, amados. Ele jamais colocaria alguém em condenação sem primeiro julgá-lo. Entendeu? E ponto. É isso. Se você entender isso, você vai ficar liberto de muitos enganos do que fala do inferno, porque olha o que o inimigo está fazendo. Conforme você acredita que tem gente lá queimando, sofrendo e vai, mostra para alguém, traz, ele dá uma visão aqui. Isso é um evangelho do terror, é um evangelho do medo. Isso é para pôr medo nas pessoas. E Deus não quer ninguém com medo relacionado a Ele. As pessoas estão indo para Deus por causa do medo. Não! Deus quer que você se converta por amor, né? Por saber quem Ele é, Ele te criou, Ele está te dando tempo. É lógico que existe a justiça de Deus, é lógico que vai existir a condenação, mas isso é lá na frente, tá? Então, o inimigo, ele também trabalha nessa área de querer trazer pânico, trazer medo, você ficar assustado, ficar com medo. E no amor não existe medo. E aqueles que têm medo, lógico que ele não pode ser aperfeiçoado no amor, entende? Então, uma coisa é você falar do evangelho, até Jesus mesmo falou do inferno, Jesus mesmo falou de demônio, eles existem, está tudo aí, isso é tudo verdade, ok? Mas você e eu temos hoje a liberdade e o livre-arbítrio de escolher andar com Cristo ou não andar com Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador ou não, ou querer viver de acordo com o seu bem prazer. Queridos, todos nós somos pecadores, todos nós estamos indo, caminhando para a morte um dia, todos nós um dia vamos morrer e todos nós um dia estaremos no julgamento diante de Deus, tá? E aí, tem até em Mateus 25 que Deus vai separar lá o cabrito das ovelhas, os da direita, os da esquerda, e aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, vão ser lançados para o fogo eterno. Deus não quer isso, amados. Deus não quer isso. Eu estou só explicando para vocês a descrição de inferno, o que significa inferno, como que é mencionado em cada passagem, usar os termos certos. Muitas vezes é a tradução. E aí para você entender. Agora sempre lembre-se que morte, inferno, tudo que não presta, e o mundo de habitação dos mortos, tudo será lançado no lago de fogo. Amém, queridos? Entenderam? Tá tranquilo? Qualquer coisa, escreva aqui abaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo, escreva, dê o seu comentário, né? E eu oro para que você, assim como Deus tem me ajudado e me deixado tão tranquilo com essa palavra e tão feliz, né? Sabendo que tem a condenação, mas feliz porque a gente ficou livre, sabe, irmãos? De todo esse medo que colocam aí na internet, dizendo que já tem gente sendo condenada lá, queimando. E é interessante, né? Tem gente que acredita que os demônios estão lá no meio do fogo, nada acontece com eles, e eles é que estão furando lá os homens com um punhal, não é? Com aquelas lanças, furando o homem, a mulher nas partes íntimas, rasgando ele, dando risada. Queridos, olha que tanta mentira, que tanto engano, e a Bíblia não cita nada disso, né? Não fala nada disso. Mas o que ela fala é que sim, serão lançados no lago de fogo Satanás, os demônios, falso profeta, o anticristo, a besta e todos aqueles que não creem em Jesus serão lançados sim, e de fato, sim, serão atormentados de dia e de noite, mas isso somente após o grande julgamento, porque Deus é justo, ok? Deus é justo e Ele sabe o que faz. Queridos, confie no Senhor, entregue a sua vida para Jesus, leia a palavra de Deus e pare de ficar dando tanto ouvido aí a tantas outras coisas, né? Inclusive eu aqui, ó, né? Tô na rede social, tô aqui no YouTube, você está me ouvindo, então eu tô te falando para você, você está me ouvindo para aqui, beleza? O que eu tô falando? Leia a Bíblia, vai para a Bíblia, irmão. Pega a tua visão, veja se a Bíblia concorda com isso. Você tem uma revelação, você ouviu alguém falando, vai para a Bíblia. Se você quer parar de ser enganado, então se apegue à palavra de Deus e não mais
a simplesmente visão e revelação de muita coisa que se fala aí, muito sensacionalismo, muita coisa que o inimigo está se aproveitando para enganar a igreja e colocando medo na igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra verdadeiramente leve você a despertar para conhecer a verdade e amar mais a palavra de Deus. Se inscreva no canal, né? Dê aqui o seu like, o seu joinha, comente, envie essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Tchau, fique com Deus.